O nosso livro de hoje é o livro de Eclesiastes. Você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes. Fica ali logo depois de Provérbios. E nós vamos, meus irmãos, pedir que Deus nos abençoe. Senhor, mais uma vez diante de Ti, a igreja se coloca agora para examinar este livro da Tua Palavra. E nós suplicamos que o Senhor abençoe a cada um de nós. Sustenta a nossa vida, ó Deus, no nome de Jesus. Meus irmãos, nosso objetivo aqui é duplo. Nós queremos entender um pouco acerca do livro, do valor do livro, da relevância do livro, mas também o valor e a relevância da vida. E também entender que não há vida fora do temor do Senhor. Como nós vimos aqui na pregação hoje de manhã, o Espírito Santo, ao entrar na vida de uma pessoa, muda o seu caráter, muda a sua cosmovisão, altera o seu comportamento, e a pessoa que se entrega a Deus numa forma de temor do Senhor, de respeito, de reverência, de adoração, de quebrantamento, uma pessoa que se aproxima de Deus e diz assim: eu não sou sábio para viver, mas o Senhor é, e pode usar da sua sabedoria para me dar condições de vida. Quando essa pessoa se quebra diante de Deus e se submete diante do Senhor, isso é o temor do Senhor, na verdade, a vida toma um significado diferente. Eu diria para vocês que dá mais adrenalina viver sob o temor do Senhor do que qualquer outra coisa, porque a gente não sabe o que o Senhor vai fazer conosco naquele dia, não tem a mínima ideia. Ele pode nos usar em qualquer circunstância, em qualquer condição, para chamar um pecador ao arrependimento, para quebrar uma vida, para dar para aquela vida uma noção nova. Então é uma aventura, todos os dias andar com o Senhor, é uma aventura, porque a gente não sabe o que Ele tem na cabeça. O admirável é que Ele diz assim: eu tenho algo na cabeça, mas eu vou usar você. É muito interessante e importante para nós tomarmos esse tipo de atitude de entender o valor e a relevância da vida no temor do Senhor. E depois nós queremos fazer uma aplicação pessoal quando nós meditamos no livro de Eclesiastes. Nós vamos começar pensando que muita gente afirma que Salomão teria escrito esse livro. Nós não temos absoluta convicção de que foi ele. O texto dos capítulos iniciais nos dão a ideia de que foi ele, porque se fala ali de que ele foi um dos maiores reis de Israel, se fala ali que ele foi um homem sábio, então tudo leva a crer que pode ter sido ele. Não existe mal nenhum de nós não localizarmos com toda a certeza que foi Salomão que escreveu, porque nós partimos de outro princípio. Qual é o princípio? Quem quer que tenha sido o escritor deste livro foi inspirado pelo Espírito Santo para fazê-lo. Em certa ocasião, alguém me ligou e disse assim: olha, o pastor da nossa igreja disse que não foi o apóstolo João que escreveu o Apocalipse. E eu tinha certeza que era João. Falei: mas escute, você crê que o Apocalipse é inspirado? Creio. Interessa quem escreveu?
Bom, na verdade, não. Porque se foi inspirado, tá bom. Eu não vou ficar discutindo essas teorias que os teólogos inventam. Tá bom. E a pessoa sossegou. Eclesiastes capítulo 13, capítulo 12, verso 13, talvez seja o verso-chave. Há outros que falam da mesma coisa no decorrer do livro inteiro, mas Eclesiastes 12, 13 pode ser um dos textos chaves deste livro, e diz assim: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. A data presumida em que esse livro surgiu, talvez a partir da época do próprio Salomão, a partir do século X a.C., e como a gente já falou aqui, é muito provável que foi justamente nesta época de Salomão, na efervescência do seu reino, que também surgiu o livro de Jó. Embora Jó tivesse sido muito antigo, lá do tempo de Abraão, a história de Jó vem a público, publicada por volta deste período do século X, que é justamente uma fase que estuda a questão do sofrimento. O Eclesiastes vai cuidar de estudar um pouco como é que funciona o sofrimento, não é? A frustração. E as palavras-chave que são utilizadas no livro são, de um lado, vaidade, e de outro lado, temor do Senhor. Vaidade aqui vai além do termo, do significado atual. O que é uma pessoa vaidosa para você? Uma pessoa vaidosa para você é uma pessoa que se emboneca, que se embeleza, que fica assim procurando itens que a tornem assim notável. Então ela quer ser admirada pelos outros, não é? Talvez vaidade hoje tenha esse significado mais intenso, mas vaidade significa, no texto, a ideia de limitação, a ideia de finitude, a ideia de frustração. Então, substitua a vaidade por frustração. E leia o segundo versículo do capítulo 1, usando a palavra frustração, ou finitude, ou imperfeição, ou limitação. Nós lutamos e morremos. Nós nunca chegamos à perfeição. Então, este livro vai tratar exatamente do fato de que as pessoas lutam para nada. Hein? É correr atrás do vento. Então, se nós disséssemos assim, frustração de frustrações, diz o pregador, frustração de frustrações, tudo é frustração. E o texto que vem a seguir diz assim: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Dá para entender claramente que o pregador vai analisar a história da humanidade do ponto de vista da sua limitação, do ponto de vista de não alcançar os seus objetivos, por mais que eles sejam maravilhosos. Você pega, por exemplo, uma carta de intenção das Nações Unidas, gente, é uma coisa doida, bonita, maravilhosa. Os direitos, os deveres, todos expostos ali dos países. Falei? Eu transmiti alguma coisa? Até o povo de casa soube. Não soube? Com esse negócio aqui de ombros, não é? Eu dei de ombros.
Quando a gente fala do nome do livro, a gente tem que pensar que Eclesiastes é uma tradução da palavra hebraica Koheleth, significando aquele que reúne a comunidade da aliança, convencionalmente traduzida por pregador. Você pode ver aí na sua tradução Nova Almeida atualizada, o livro do Eclesiastes ou o pregador, quer dizer, uma pessoa que convoca outras e tem um discurso para com elas. Isso significa Eclesiastes, não é? Então, se nós olharmos 1 Reis capítulo 8, nós vamos encontrar Salomão diante de toda a congregação, apresentando o templo construído, organizando todas as atividades e agindo como um pastor, pregando como um pastor, pregando como um mestre, não é? Nós encontramos Davi por meio das suas poesias fazendo isso também, mas aqui no texto de 1 Reis a gente encontra uma demonstração assim clara de como é que o rei, diante de toda a congregação, diante da corte, diante dos nobres, ele tem um discurso. Então aqui, ele, o autor do livro, recebe esse nome de Eclesiastes ou o pregador. Tá bom? O que a gente vai notar acerca de Eclesiastes? Eclesiastes é quase que o último livro dos livros de sabedoria. Ainda falta estudarmos Cântico dos Cânticos. Mas esses livros de sabedoria começam em Jó, não é? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cânticos dos Cânticos. Então, nós vemos que este é o quarto livro, e é interessante a observação da Bíblia de Genebra, que diz que Eclesiastes, como o livro de Jó e como o livro de Provérbios, é uma coleção de ditos com diversos tipos literários. Então, a gente tem no livro de Eclesiastes tanto poesia, quanto narrativa, quanto ditados proverbiais e meditações curtas. Quando você folheia, do verbo folhear, o que significa isso mesmo? Fazer assim, né? Quando você vai virando as páginas da sua Bíblia, você percebe até que a sua Bíblia tem um jeito diferente de formatar o texto. Formatar é uma palavra muito recente, né? Mas que significa tentar demonstrar aqui que tem uma parte que é poesia, tem uma parte que é narrativa, tem uma parte que é provérbio, tem uma parte que é meditação curta. Então tem essas características, e você lendo o livro, dá para ler esse livro em menos de 1 hora. Se você pegar de cabo a rabo, em menos de 1 hora você lê Eclesiastes inteiro. Hoje, depois do almoço, lá pelas 4 da tarde, quando o sono do almoço já foi, aí você abre a Bíblia e lê a Eclesiastes, você vai ver como é rápida a leitura dele. É complexa, porque você vai ter assim várias direções para seguir, várias coisas assim que vão te perturbar o coração. Porque Eclesiastes é exatamente o contrário da pregação que a gente ouviu hoje. Como assim? Ora, quem é que vai morar na casa do Senhor? Quem vai morar na casa do Senhor é aquele que foi tão trabalhado pelo Espírito Santo de Deus que a sua postura integral foi mudada. O livro de Eclesiastes vai dizer exatamente o contrário. O que acontece com a humanidade quando ela não está em Deus? É exatamente o oposto disso. Então é muito interessante você observar a divisão que se faz aqui. Uma divisão sugerida
é essa divisão aqui. Em primeiro lugar, você tem o tema que se repete no início do livro, que se repete no final do livro, melhor dizendo. Porque o primeiro trecho vai dizer assim: vaidade de vaidades, verso 2 do capítulo 1, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Quer dizer, nesta vida que ele olha, na vida que as pessoas vivem, não existe uma coisa que porventura possa sobrar. Tudo é frustrante, tudo acaba mal, tudo acaba em dificuldade, tudo piora. Já estão tristes? Não. Eu acho que foi aquele personagem do desenho animado, o Hardy Har, no meu tempo, que dizia assim: ó céus, ó vida, ó azar. Eu acho que bateu o espírito no escritor. E no 12:8 nós encontramos isso aqui: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele começa o seu argumento e encerra o seu argumento com esta pregação. A pregação dele é afirmar que nós somos tolos, nós somos inúteis, nós trabalhamos à toa, nós vivemos uma vida imbecil, quando a nossa vida não tem nenhuma ligação com o Senhor. Não faz sentido. Então as pessoas estão indo, fazendo, produzindo, para quê? E o autor vai dizer assim: você olha para uma pessoa e olha para um cachorro, dá no mesmo, os dois morrem. E não tem mais nada depois disso. O apóstolo Paulo disse uma coisa importante para a gente, que difere o crente do não crente. Se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque as pessoas têm esperança de alguma coisa. A gente espera em Cristo e refreia a maldade, né? A gente procura andar na obediência, na graça, a gente procura louvar a Deus, então a gente é mais miserável que o outro. Domingo passado eu preguei sobre o Salmo 73, e a questão é a mesma. Ele disse assim: eu olhava para as pessoas e eu via elas progredindo, enriquecendo, e eu todo dia afligido. E eu só mudei de ideia quando eu entrei no teu santuário. Aí eu vi o fim dessas pessoas, porque o fim dessas pessoas é trágico. Então o fim do mundo, o fim da humanidade é como está apontando aqui. Vamos caminhar. A primeira divisão importante seria o que a Bíblia de Genebra chamou de limitações do trabalho e da sabedoria. Então, ali nessa divisão, eu não vou parar aqui, eu não vou explicar nada disso aqui, simplesmente vou trabalhar isso, porque tem muito material aqui, e nós vamos sair daqui lá pelas 16h hoje. Então, vamos lá. Os ciclos da criação, as futilidades do trabalho e da sabedoria, as recompensas efêmeras do trabalho e da sabedoria, os enigmas do trabalho e da sabedoria. A gente vai varrer o livro daqui a pouco e, portanto, a gente vai ver isso na prática. Depois nós temos a segunda divisão, que seria o trabalho, agora no temor de Deus, cujas obras são eternas. Então, apresenta Deus como Criador, como Juiz, apresenta o confronto entre o contentamento e a inveja, apresenta o compromisso sincero para com Deus, que eu considero muito importante, e a insatisfação que a gente tem no trabalho. Está mudando, né? Tá.
A terceira divisão do livro seria a sabedoria em humildade diante do Deus que é juiz e cuja sabedoria é imperscrutável. Quer dizer, não dá para se perscrutar, não dá para se penetrar. Deus é insondável. O que a gente precisa saber dele, ele revelou nas Escrituras. Então, vemos aqui que não adianta a gente se confrontar com Deus, o que é bom para nós, o poder da sabedoria, a impunidade, porque ainda não há julgamento. Ele vai falar disso. Por que as pessoas fazem mal? Porque não há consequências, ninguém cobra delas. Então elas continuam sendo más, e cada vez pior. Estes são alguns aspectos que ele enxerga. Então ele diz assim, o que é gente estúpida? Até onde vai o poder da estupidez, da estultícia? Bacana, né? Então, ele finalmente termina o livro com conselhos para uma vida sábia, fala de como é que a gente deve agir e fala como é que as pessoas devem procurar a Deus desde a sua mocidade. E ele conclui o livro com aquilo que nós já lemos: você tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Muito bem. Ele então vai trabalhar dentro do livro várias coisas que nós estamos acostumados a ver, inclusive em nós mesmos, não é? Então ele vai dizer assim, olha, tudo é vaidade, tudo é frustração, tudo é fraqueza, tudo é impossibilidade, tudo é incapacidade, sem Deus. Então, se você tem um ídolo não crente na sociedade, não dê tanta trela para esse ídolo. Desmistifique a pessoa. E dentro da igreja, se você tem um semideus, desmistifique isso também. Só tem uma pessoa para ser adorada, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem mais ninguém para ser adorado, né? Então, ele vai dizer o que ele enxergou na sua avaliação. Ele é um sábio, então ele foi pesquisar, ele é um pesquisador. Quando a gente olha para a biografia, por exemplo, de Salomão procurou compreender o funcionamento das plantas, procurou compreender como é que era o funcionamento do mundo vegetal, do mundo animal. Ele foi um doutor na área de entender a natureza, porque ele explorou muito isso. E ele olhou a humanidade. Então, ele age aqui como um filósofo, uma pessoa que está avaliando o comportamento das pessoas, e ele descobre o seguinte, que o aprendizado sem Deus leva ao cinismo, a pessoa fica cínica. A grandeza sem Deus não traz alegria, traz tristeza, traz frustração. Timothy Keller fala da Madonna e diz que a Madonna, depois de cada show, fica desesperada, porque ela tem que agradar o público dela no próximo show, de uma maneira tão impactante quanto foi no anterior. E ele demonstra que a Madonna não consegue viver com esse peso. Boa parte dos artistas se droga, não é porque gosta da droga, porque não consegue viver com este peso da popularidade. Você não pode sair na rua, você não pode ser reconhecido por ninguém, você tem que ter uma vida guardada, protegida por seguranças, você tem que ter uma vida privada.
E a pessoa não suporta isso, então ela se neutraliza por meio da droga. Às vezes você vai ver a entrevista de um ator, a entrevista de um cantor, e você verifica que ele é muito tímido. É tímido, introvertido. E diz assim, como é que uma pessoa dessa faz uma palhaçada no palco daquele jeito? Ele está neutralizado. Ele está abastecido com alguma substância que libera. Porque ele não é assim por natureza, ele está fazendo um papel. E isso exaure. Então a grandeza traz tristeza, o prazer traz desapontamento, o trabalho traz ódio pela vida, o trabalho que a gente não gosta de fazer, acaba trazendo ódio pela vida, a filosofia acaba trazendo um vazio maior, a eternidade, na eternidade consiste de falta de realização, porque tudo acaba na sepultura, é o que as pessoas pensam. Depois diz assim, que a vida sem Deus encaminha para a depressão. A religião sem Deus encaminha para o medo. E isso é verdade. Quem estuda a história da igreja, por exemplo, vai verificar que muitas vezes os críticos da igreja disseram assim, a igreja manipula a cabeça dos crentes. E a gente não deveria tratar a igreja assim, porque a igreja somos nós, não é? Então, ele analisa a riqueza sem Deus e ele vê que a pessoa rica sem Deus vive na tribulação, vive na preocupação de não perder. A existência sem Deus é frustrante. E a sabedoria, o uso de toda a nossa competência para viver, acaba nos levando ao desespero. Essas foram as observações que ele fez. Então, eu vou fazer um jogo rápido aqui. Abra sua Bíblia no capítulo 1, versos 7 e 8. Veja só o cinismo. Todos os rios correm para o mar não se enche, ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Dá a impressão que eu estou lendo aqui o YouTube, Facebook, Instagram. Tem cada idiotice. E a gente gasta tempo vendo. Olha até onde a gente foi. Gente, era melhor ver a grama crescer. A gente aprendia mais. Capítulo 1, versos 16 a 18. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governam em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Eu fico pensando em quem faz dissertação de mestrado e tese de doutorado. Oh, meu Deus, para achar um assunto para doutorado. E as pessoas depois põem um título aqui dizendo, eu sou doutor. Você é doutor em quê? Não, eu fiz uma pesquisa da cabeça de um alfinete. E tudo que eu pesquisei cabe dentro dessa
cabeça de alfinete e eu recebi um título de doutor pelo que está escrito ali. Mas eu não sou doutor em família, eu não sou doutor em finanças, eu não sou doutor em mais nada, eu sou um burro, um ignorante, mas me chame de doutor. É muito interessante a gente olhar isto, e isso coincide com o livro de Eclesiastes. Vamos lá, para 2 versos 1 e 2. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Meu Deus! Trabalho. Um pouco a respeito do trabalho. 2,17, né? Perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Você está pensando aqui que isso se aplica ao crente. Não é ao crente, é a vida sem Deus. O cidadão trabalha, junta, é desonesto, não paga imposto, faz o que pode para conseguir enriquecer, tem lá seu sítio, tem o seu rio particular, tem o seu lago de peixes, tem o seu isso, tem o seu aquilo, mas não tem certeza da vida eterna, vai morrer, não sabe para quem vai ficar. E é capaz que escolham para ele o pior terno que ele tem para ser enterrado. E se ele tiver dente de ouro, arrancam. Não leva aliança, não leva relógio, não leva nada. Nem sei se roupa de baixo eles põem. O cidadão vai nu embora. Trabalhou. Não deu valor para Deus, perdeu tudo. Que triste. Aí você tem a filosofia do tempo, né? Capítulo 3. Você tem depois a eternidade, capítulo 3, verso 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Bom, nós crentes em Jesus Cristo temos a revelação completa do que vai acontecer. Nós sabemos que todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, no instante em que fechar os olhos aqui, estará amparado pelos anjos de Deus, como Lázaro, de Lucas 16, né? E pelo Apocalipse a gente também sabe que as obras que foram feitas em Deus nos acompanham. Então a gente vai com o currículo. O currículo que Deus está montando, não o que a gente está montando. A gente bate lá, diz assim, Senhor, distribuí 90 milhões de Novos Testamentos. Aí Deus vai dizer, maravilha. Isso foi para a minha glória? Então, na verdade, Senhor, teve hora que foi, teve hora que não foi. Então eu vou contabilizar direitinho o número. Foram 259 dos 90 milhões. Para isso eu te dou galardão, tá bom? Estou brincando. Mas estou falando sério. Você presta atenção. Quantas vezes você pregou na vida? Olha, nas 4 décadas, 5 décadas que eu fui pastor, eu preguei muitas vezes. Eu vou contabilizar quantos sermões foram feitos para a minha glória aqui. Ele tem a contabilidade exata. A gente acha, mas Senhor, eu fui, eu fiz, eu falei, eu aconteci. E eu estou analisando o seu coração.
Que coisa, não? Tema a Deus. Tema a Deus. Capítulo 4, versos 2 e 3, ele diz assim: eu considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais felizes do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Hein? Não entendi. Desconjurado. Desconjurado. É o que ele está observando nas pessoas. E esse olhar crítico é que deve nos inspirar, viu? Nós devemos olhar para a humanidade com tristeza. Porque o que nos leva a evangelizar uma pessoa? O amor a Deus, você vai dizer, é o amor a Deus. Por obediência à palavra de Deus, a gente evangeliza. Mas qual é o contexto que a gente deve evangelizar? Olha, eu preciso, por amor a Deus, falar com essa pessoa, porque ela está numa situação desgraçada. Ainda que ela seja rica, ainda que ela tenha tudo do bom e do melhor, ela está numa condição desgraçada. Sem Deus, ela está destruída. E ela precisa ouvir a mensagem que Deus pôs em mim. Então olhe para a sua vizinhança, olhe para a sua família, olhe para as pessoas que não têm Jesus e tenha tristeza por elas. Elas se acham o máximo, mas elas são só vaidade. Capítulo 5. Só o verso 4. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. A ênfase no tolos foi minha. Eu não sei como é que ele teria dito. E ele diz assim: cumpra o voto que você faz. E vai mais longe. Ele diz: é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então, você está impressionado assim com a música que a igreja tocou, e o povo vibrou, e o povo cantou com uma força descomunal, e disse: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te seguirei até a morte. Presta atenção no que você está falando, porque Deus está recolhendo a palavra que você está falando de coração. Se você disser para Deus que está disposto a morrer por Ele, aguente o tranco. Ah não, eu estava de brincadeira. Brincadeira é mentira branca. E mentira branca é pecado. A gente aprendeu isso hoje, não foi? Então, está tudo relacionado. Vocês podem ver que está tudo relacionado. Nós vamos pular esta parte, porque vocês perceberam já como é que funciona, mas vamos para o lado que nos abençoa, tá bom? Então vamos lá. Qual seria a resposta da fé prática que ele coloca no livro? Então vamos olhar o capítulo 2, versos 24 a 26. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. O que ele sugere?
O apóstolo Paulo traduziu isso numa frase muito bonita. Ele diz assim: olha, aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado quanto estar honrado. Tanto a ter comida na mesa quanto a não ter comida na mesa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece? Deus me fortalece. Quando eu olho para a minha vida, eu devo ter alguma ambição? Devo. Eu devo ambicionar sempre oferecer para a minha família aquilo que é melhor para ela. Mas em Deus, onde Deus quer que eu esteja, que tipo de trabalho Deus quer que eu faça, que tipo de relacionamento conjugal Deus quer que eu tenha. Então, sim, eu devo olhar para a Escritura e pensar que se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, o que comer, o que beber, o que vestir, serão dados pelo Senhor, ainda que seja tirando do outro. Porque é isso que o escritor está dizendo. Há riquezas que estão nas mãos dos ímpios, só que Deus faz os ímpios entregarem para os seus. É um mistério. O templo da Igreja Presbiteriana da Vila Hortolândia foi construído com ofertas dos irmãos, com um empréstimo com a Igreja Presbiteriana, mas em determinado momento, um procurador de justiça chegou e disse assim: pastor, eu queria conversar. Falei: o que houve? É que tem algumas pessoas que fizeram más coisas na sociedade e elas são obrigadas a pagar multas. E a multa não é para o Estado, a multa é para instituições de utilidade pública. Eu posso colocar a conta da igreja nisso? É dinheiro sujo. Quer dizer, não é sujo. O cidadão está pagando uma dívida com a sociedade. Falei: olha aqui, eu te respondo em alguns dias. Aí eu fui para a igreja. Falei: olha, acontece isso. E a gente conversou sobre o assunto. E aquela igreja tem alguns tijolos, talvez laje, talvez vitrô, que é pago por dinheiro de bandido. Você está escandalizado? Você está? É uma coisa que você tem que resolver. Agora, de onde vem o dinheiro que paga o teu salário? Qual a origem dele? É honesta? Que dilema. Então, alguém vai dizer assim: pastor, é melhor não perguntar. É melhor não perguntar. De onde vem o dinheiro que me sustenta? Mas aquilo que Deus põe na sua mão é para ser usado para a glória dele e na vida da sua família. Não é para você ficar fazendo hora extra sem parar para trocar um sofá a cada ano ou para trocar de carro a cada ano. Você não tem que enlouquecer fazendo isso. É o que diz o escritor do Eclesiastes. O que você tem que fazer é agradecer a Deus pelo que entra na tua conta, com o trabalho em que você louva a Deus, em que você é honesto. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Então, a ambição
desregrada não faz parte da vida cristã. Você tem que ter ambição, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que trabalhar, você tem que entender da sua área, você tem que ser zeloso nas coisas que você faz, você tem que aplicar o dinheirinho que te sobra da melhor maneira. Mas você ficar ali desesperado, viver em função daquilo, é o que o escritor do Eclesiastes vai dizer. Isso é coisa que a humanidade sem Deus faz. Você não faça. Você viva por meio da fé, na confiança de que o teu Deus te supre. Eu não te deixarei, nem te abandonarei. O salmista vai dizer algo mais ou menos parecido assim: se as riquezas vos aumentam, quer dizer, se o teu patrimônio está crescendo porque você é sábio em trabalhar as coisas, não ponhais nela o coração. Isso aqui é só para o serviço do Senhor, porque é Ele quem dá, é Ele quem tira. Essa é a ideia do texto. Então, diariamente nós recebemos da parte de Deus o sustento. Então vamos glorificar a Deus nas coisas que são ordinárias, nas coisas cotidianas da vida. Então ele diz assim, olha, tem hora para tudo. Capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então nós temos um passo a passo aí, porque há tempo de nascer, tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar, há tempo de curar. Vivamos passo a passo, relembrando que só Deus conhece o plano inteiro. Então, capítulo 3, verso 14, verso 15, sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. Deus é o autor da vida, Deus é o nosso coordenador. A nossa vida está na mão de quem? Do Senhor. E tem alternativa melhor? Tem alternativa melhor do que está na mão do Senhor? Não tem. Não é? Outra coisa, diante da injustiça que a gente sofre, e a gente, como crente, vai sofrer muita injustiça. Os irmãos não podem entrar mais nas escolas para distribuir Novos Testamentos, porque a ideologia que impera no nosso país é que cada um tem o seu direito, nenhum tem o seu dever, mas todos têm o seu direito. Então, diante da injustiça sofrida, ele lembra que Deus vai julgar todos. Então, quando você olhar o discurso de alguma pessoa que você sabe que não é verdadeira, e eu não falo só o discurso político, qualquer discurso, não pense em vingança, não pense em destruir a pessoa, não. Pense no fato de que Deus vai acertar contas com ela, e isso é terrível. Horrível coisas é cair nas mãos do Deus vivo. Deus nos livre. Deu arrepio. Deus deve ser glorificado nesta vida que nós temos. Capítulo 3, verso 22 diz assim: assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? É Deus quem deve ser glorificado na vida que temos. Nós devemos, então, diante da opressão e da inveja, como nos diz o capítulo 4, verso 6, diz assim: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. E eu quero dizer uma coisa para você:
Por que o crente tem que guardar um dia em 7? Primeiro que é uma lei do Senhor. O nosso Criador nos confeccionou, nos dando capacidade para a gente trabalhar 6 dias corridos e a gente mudar de atividade no 7º. No decorrer da história do povo de Israel, ele disse assim: 6 dias você vai cuidar do sustento da sua casa, você vai para o campo, você vai pastorear ovelhas, você vai fazer agricultura, mas no 7º dia você vai se reunir com outros e me cultuar. Isso muda a atividade. Nós precisamos de mudança da atividade, porque a gente não suporta. Então diz assim: e eu, pastor, eu trabalho seguido assim, 1 mês, 1 mês e meio, 2, sem descanso nenhum, é de segunda a segunda. Você está infringindo um princípio básico para a tua própria saúde, você está se matando. Mas acima de tudo, você está pecando contra o Senhor, porque você não está zelando pelo corpo que Ele te dá. Gente, eu acho que eu vou interromper aqui, porque já são quase meia-noite, e nós ainda temos algumas telas aqui para ver. Vocês estão gostando do livro de Eclesiastes? É? Vocês voltam semana que vem? Amém.